isso que eu encontrei essa diversidade, a qualidade do produto brasileiro cada dia melhor. Hoje em dia tem muito consumidor cansado daquele vinho pesado argentino ou chileno ou de outras partes do mundo, daquele vinho de intensidade aromática muito marcada e que é uma intensidade mais discreta, que é um aroma, um vinho mais elegante, com uma acidez marcada ou com uma tanicidade marcada. Então isso o vinho brasileiro oferece. Tu estavas me contando que tu tinhas uma trajetória já de trabalhar com vinho argentino na Venezuela. E conta pra mim como é que foi essa transição, essa tua decisão de trabalhar com o vinho brasileiro em Curaçao. Bom, primeiro porque eu vim do setor vinícola brasileiro, só que quando eu comecei a minha trajetória na Venezuela com vinho argentino, o Brasil não estava 100% preparado para exportação, então não tinha um grande apoio por parte das vinícolas para o mercado externo e por isso eu terminei me adaptando muito mais com uma Argentina que é um mercado muito mais agressivo e tem uma presença internacional forte, além do mais era o momento de crescimento do vinho argentino no mundo inteiro. Então eu peguei esse boom do crescimento do vinho argentino e me posicionei nele como líder de mercado do vinho argentino. Aí quando eu me mudei para abrir uma segunda operação em Curaçao, eu comecei com vinho argentino. Só que chegando lá, primeiro eu voltei a me conectar muito mais com a minha origem, com o Brasil e com a minha indústria, né? Que é a indústria brasileira de vinho. E eu vi uma demanda e uma aceitação muito maior do vinho brasileiro sendo vendido através de uma brasileira, vamos dizer, que de uma brasileira vendendo vinho argentino. E comecei a levar vinhos do Brasil para Curaçao. E eu me dei conta que a aceitação era muito grande, né? No sentido que existe uma curiosidade, porque primeiro é um país que todo mundo ama, né? Não tem ninguém fora do Brasil que não ame o Brasil, que não respeite o que significa o Brasil como país, e a curiosidade que não sabem que o Brasil tem vinho. Porque além do mais, quando a gente vai para mercados como São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde o turista normalmente chega, ele termina encontrando uma opção de vinhos importados muito grande e não encontra uma opção de vinhos brasileiros, né, ou vinhos do Brasil. Então, hoje em dia, por exemplo, Curaçao, que é uma ilha que recebe 1 milhão de turistas de todas as partes do mundo e principalmente uns 70% de turismo holandês, tu tens uma grande oportunidade de apresentar o Brasil tanto em vinhos como sucos de uvas, espumantes, ou seja, toda a oferta que o Brasil tem, porque o Brasil tem uma grande diferencial entre outros países do mundo, que ele oferece até um espumante de uma maravilhosa qualidade, diferentes estilos de elaboração, tem vinhos desde doces até secos, de toda uma estrutura, e tu vai para o mercado como a Argentina e o Chile não vai encontrar essa oferta. Então foi isso que eu encontrei, essa diversidade, a qualidade do produto brasileiro cada dia melhor. Hoje em dia tem muito consumidor cansado daquele vinho pesado argentino ou chileno ou de outras partes do mundo, daquele vinho de intensidade aromática muito marcada e que é uma intensidade mais discreta, que é um aroma, um vinho mais elegante, com uma acidez marcada ou com uma tanicidade marcada. Então isso o vinho brasileiro oferece muito. Tu falou de vários argumentos de força para esse produto nacional. O amor relacionado ao país, a diversidade do repertório, né, amplas possibilidades. Mas tu falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que o Brasil carece de presença internacional. Muita. Tu que estás fora, né, o que é isso que nos falta? Primeiro, eu acho que o Brasil tem que entender um pouco mais que o Brasil é o Brasil. Isso é o primeiro passo, ou seja, entender que o que nós temos é bom, que a gente não precisa olhar fora. E por outro lado, nós precisamos montar estratégias comerciais um pouco mais agressivas no exterior, porque o Brasil tem muitos produtos que ele vende no exterior, mas são mais na área de commodity. Então não é aquele produto diferenciado. Então eu acho que isso é o que está faltando, porque quando tu vê qualquer público, um público, como eu trabalho com nacionalidades diversas, público dos Estados Unidos, vou receber público do Canadá, vou receber público da Holanda, todos eles quando provam o produto brasileiro falam, uau, eu quero isso no meu país. Tanto que eles compram, por exemplo, em Curaçao, colocam na mala e levam para a Holanda, para poder ter vinho do Brasil aonde eles moram, né? Ou apresenta, a demanda existe. O que não existe? É o trabalho.
Falta toda a parte comercial, toda a parte de estratégia de exportação, toda a parte de marketing, de comercial. Isso tem um trabalho enorme para ser feito. Dá para dizer, sem sombra de dúvida, que o Brasil pode ganhar o mundo? Pode, sem dúvida nenhuma. O Brasil é o mundo. Não é que pode ganhar, é o mundo. Porque nós somos o futuro, não são os outros países. Muito obrigada. Obrigada, um prazer.